Fundada por Pedro Ludovico Teixeira na década de 1930 para incentivar a ocupação no centro-oeste brasileiro, Goiânia ocupa o coração do estado de Goiás. Com ruas inacabadas e trânsito tranquilo, há quase um século atrás, uma nova metrópole surgia. Naquela época não tinha carro, hein? Tinha poucos carros, não tinha tantos carros novos igual tem hoje. Tinha mais era Fusquinha, Brasília, Variante, caminhonete C14, C10, era assim, era muito diferente do trânsito. O trânsito hoje tá uma coisa muito movimentada, né? E passei a maioria de bicicleta, porque o transporte era ônibus, assim mesmo era. Quando eu cheguei, aqui tinha uma empresa Bandeirantes, ela tinha 9 ônibus, corria Goiânia e Campinas. Goiânia e Campinas era distante uma da outra, tinha um aeroporto no meio, entre um e outro, era difícil. Goiânia era uma cidade boa, tranquila, a gente podia andar à vontade, sair à noite, passear à noite, era muito bom naquela época. Em 1950, quando eu cheguei em Goiânia, ela tinha 50 mil habitantes. E asfalto tinha algumas ruas, como a Avenida Anhanguera, Praça Cívica, Araguaia, mas da Anhanguera para cima. A Anhanguera saía do asfalto da Praça do Botafogo, para a entrada do centro, até o Jockey Club. Né? Aí o resto era tudo cascalho. Eu cheguei faz 48 anos, que era bem diferente da agora. Não tinha asfalto, tinha pouca gente, era mais tranquilo. E hoje a violência está grande. Era muito mais tranquilo, né? Hoje a gente vive com medo. A gente tinha comércio, a gente vendia até mais tarde, não tinha perigo de ladrão, agora não pode mais, né? Eu já cheguei para dar aula na PUC em 1980, então 80 faz 35 anos, estou há 35 anos aqui. A política 30 anos atrás era muito mais pessoalizada, né? O prefeito era uma pessoa com quem a gente conversava, ele se preocupava em colocar flores na praça, colocar as características que a gente vê em cidade do interior. Goiânia era uma cidade do interior, apesar de já ser capital. E também a acessibilidade, né? A Praça Cívica foi construída nos moldes da Ágora grega, antiga. Então, domingo, tudo quanto era político ia para lá, a gente conversava, reclamava ou simplesmente ouvia a opinião deles. Era uma coisa assim muito mais pessoal, uma coisa muito mais espontânea. A saúde praticamente não existia. Existia se não tivesse nem o IAPI que tinha na época não dava saúde, dava licença. Né? E a gente tinha que ser internado na Santa Casa como indigente, se fosse pobre não tivesse condição de pagar. A comparação que eu tenho sobre saúde está muito adiantado. Hoje está muito adiantada a saúde. Médico bom, hospitais bons. Naquela época a saúde não era boa. A gente podia ir para a escola sozinhos, sabe? Às vezes a mãe deixava, a gente juntava os coleguinhas e ia todo mundo junto, só, sem os pais. Não precisava tanto, né, de levar a gente para ir para a escola. A grande diferença que eu vejo de 35 anos atrás e hoje é com respeito à violência. A violência hoje em dia assusta, dá medo. Eu tenho medo de sair à noite na rua. E há 35 anos atrás era assim absolutamente tranquilo, a gente podia circular qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, não havia essa ideia de que podia ser atacado a qualquer hora. O comércio naquela época era muito bom, a gente podia comprar fiado e a gente ficava amigo dos comerciantes, né? Tinha assim aquela entrosação, era como se fosse família. Hoje em dia, sinceramente, eu gosto mais. Chegar no supermercado, ali tem tudo que a gente quer, que a gente precisa, completa a lista, porque antes era mais não havia a ideia de supermercado em que tivesse
todas as coisas. O hipermercado, tipo Carrefour, enfim, esses hipermercados extra que tem por aí, isso daí nem pensar, né? Ainda existia armazém, ainda existia, a gente ia fazer compra ali na esquina, então, e da mesma forma era uma relação pessoalidade, né? A gente chegava lá, falava com o seu Manuel, havia uma conversa mais pessoal. O lazer naquela época tinha cinema, hoje só tem cinema nos shopping, por causa de segurança, né? E agora, e naquela época nem tinha shopping, mas era melhor do que é hoje. Porque tinha os cinemas, tinha o Teatro Goiânia, né? Era tão tranquilo. E hoje não, né? Eu vivo com medo. Eu sinto saudade de Goiânia há 40 anos atrás. Era bem melhor do que agora. Cidade da eterna primavera. Não importa quantos anos vão se passar, sempre vai ter alguém que queira contar a história da capital do Cerrado aos olhos do passado. A Menina dos Olhos de Pedro Ludovico cresceu e hoje atrai milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. Esses olhos relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia, mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já achei.